A palavra do Senhor diz em Mateus 12, capítulo 43 a 45, diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Então diz, por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então sai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, existe uma verdade que muitas pessoas ignoram nessa passagem. O problema, queridos, não é expulsar aquilo que é mal. O problema é o que ocupa o lugar depois. Jesus nunca disse que a casa estava suja, ele disse que ela estava vazia. A casa estava vazia. Então, muita gente consegue abandonar um pecado, consegue largar um vício, consegue romper um relacionamento errado, consegue mudar alguns comportamentos, mas nunca permitiu que Jesus ocupasse de fato, de verdade, o coração da pessoa, né? Então, uma casa vazia, ela sempre terá um convite para outro morador, né? Então, o diabo, ele não se preocupa apenas em fazer você cair, ele quer encontrar um espaço para voltar para a velha vida, para o templo onde ele habitava, né? A palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Por isso Jesus diz aqui que aquele espírito volta, e aquele espírito volta e encontra a casa varrida, organizada e desocupada. Olha que interessante essa passagem. A palavra diz que ela encontra a casa varrida, organizada e desocupada, ou seja, ela estava limpa, ela estava bonita, mas ela estava sem dono. Quem tem ocupado o seu coração, né? Quem ocupa seu coração? Quem ocupa seu templo hoje, né? Já responde essa pergunta aí no seu coração. Então, é possível alguém parecer transformado por fora e continuar vazio por dentro, né? Frequentar a igreja não ocupa a casa. Conhecer versículos não ocupa a casa. Ter emoção no culto não ocupa a casa. Não adianta frequentar e ir no culto, isso não ocupa a casa. Quem ocupa a casa é o Espírito Santo de Deus. É Espírito Santo de Deus, né? A palavra diz em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, queridos, o plano de Deus nunca foi apenas tirar o pecado. O plano de Deus é habitar em você. Habitar em você. Porque quando o Espírito Santo governa, o inimigo não tem autoridade. Não tem autoridade, né? Então tem gente que vive limpando a casa, né? E precisa preencher com o Espírito Santo de Deus, né? Então, querido, às vezes a pessoa larga o pecado, mas amanhã volta. Hoje decide mudar, mas semana que vem fica pior. Por quê? Porque tirou o lixo, mas não colocou Jesus no centro, não colocou Jesus no trono, não colocou Jesus no lugar de honra, né? Então a libertação não termina quando o demônio sai, querido. A libertação começa quando o Cristo entra na sua vida. A libertação começa quando Jesus entra na sua vida, né? Por isso eu sempre digo, não basta expulsar demônio, é preciso tirar o lixo e encher a casa da presença de Deus. A palavra fala em Efésios 5:18, diz assim, não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Perceba que Deus não quer apenas uma visita. Ele não quer uma visita na sua vida, ele quer residência, ele quer morar, habitar na sua vida, né? Então ele quer governar seus pensamentos, governar suas emoções, governar sua família, governar suas finanças, governar suas decisões. E quando Cristo ocupa a casa, a paz ocupa o lugar da ansiedade, o perdão ocupa o lugar da mágoa, a santidade ocupa o lugar do pecado e o amor ocupa o lugar do ódio. A fé ocupa o lugar do medo. Mas e hoje que Deus está perguntando aí para o seu coração, quem está morando dentro da sua casa? Quem está morando dentro da sua casa? Ela está apenas limpa ou está cheia da presença do Espírito Santo de Deus? Porque uma casa ocupada por Deus, queridos, não é território disponível para as trevas. E hoje é o dia de entregar todas as chaves ao Senhor.
não apenas uma parte da casa, não apenas um cômodo, não apenas no domingo, não apenas uma área da sua vida, mas a casa inteira. E quando Jesus é o dono da casa, ninguém consegue expulsá-lo. Então, quero te convidar. E se existe alguma área na sua vida em que ainda está vazia, entregue ao Senhor. Entregue a Jesus hoje mesmo. Entregue ao Jesus hoje mesmo. Abra a porta do seu coração para Ele. Permita que o Espírito Santo de Deus faça morada permanente na sua vida. Porque onde Jesus reina, queridos, as trevas não permanecem. Assim como diz a palavra em João capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e eu faremos nele morada. Que você venha fazer morada no coração do Senhor, que você venha fazer morada em Jesus, que Ele possa habitar na sua casa e comandar a sua casa todos os dias. Eu profetizo bênçãos sobrenaturais sobre a sua vida, sobre a sua casa, bênção do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Amém.